missionária, pregando o Evangelho. É o nome do Senhor Jesus Cristo, o nome que está acima de todos os nomes. Aqui. É necessário o homem entender que o mesmo Deus que deu oportunidade para o povo na época de Noé, e assim abriu a porta da salvação para aquele povo passar Entra já deixando seu like, meus e irmãos. alcançasse Compartilha a vida, esta live. alcançasse a paz, viesse a alcançar a salvação. É o mesmo Deus que usou de misericórdia com aquele povo, dando essa oportunidade. Mas o povo não quis essa oportunidade. Viraram as costas para Deus. Se interessaram mais pelos seus próprios prazeres. Buscaram mais aquilo que é da carne. Buscaram mais aquilo A que paz do o Senhor, mundo irmão pode ter. Renato. Aquilo Glória a que Deus. mão pode apalpar. Aquilo que ladrão rouba. Buscaram mais Estamos aquilo que aqui é na traça, favela do aquilo que a ferrugem destrói. É necessário o homem entender Parque das Missões. que como eles tiveram oportunidade, que como aquele povo tiveram uma porta de salvação, que como aquele povo teve um tempo de misericórdia, assim também Deus tem dado esse tempo para essa geração. Mas como foi na época de Noé, a porta que um dia foi aberta, Estamos aí, né? Pregando o Evangelho aqui na comunidade da favela aqui do Rio de Janeiro, aqui no Parque das Missões, teve o tempo da ira de Deus Duque de Caxias. descer sobre toda a carne. E não será diferente com essa geração, pois Jesus disse que a vinda do Filho do Homem Compartilha essa live, meus será irmãos, como na para época de alcançar Noé. mais almas. Será como na Entra época de Noé. deixando seu like. Você não está entendendo, Né? não? Na época de Noé, o povo pereceu porque viraram as costas para Deus. Glória Na a época de Deus. Noé, o povo pereceu porque não deu crédito à pregação que o pregoeiro justo Noé anunciava. Não deram crédito à voz do Espírito Santo que clamava pela boca de Noé. E não será diferente. Estamos num tempo difícil e trabalhoso. Um tempo onde o homem só pensa no prazer da carne, onde o homem só pensa em se prostituir, onde o homem só pensa em ter dinheiro, conquistar bens materiais. Um tempo que é o tempo que o Deus desse século está chegando o entendimento do homem. Deixa seu like, Por meus isso irmãos, também Deus irá descer com ira. para que o YouTube venha entender que os irmãos gostou, tá Ainda gostando, você está né? no tempo da graça. Aleluia. Ainda você está no tempo da graça, meu irmão. Ainda Para que o você está YouTube no venha tempo da graça, minha irmã. E sabe qual é o tempo da graça? Não se vê mais O tempo da isso, misericórdia. né? Hoje O em dia, tempo da graça está diante de você. Mas será que você será um daqueles que também desprezaram a palavra de Deus? Será que você será um daqueles que também não deram valor à graça que a misericórdia estava sobre aquele povo? Será que você vai usar dessa graça para continuar no pecado e se deleitar na iniquidade? Vai continuar usando da graça para viver no pecado? É certo que não, diz a palavra de Deus. Não tem como homem amar dois senhores. Não tem como homem viver na graça para que a graça mude, mas viver no pecado. Você não é mais inocente, porque a palavra está vos anunciando. E todas as palavras é a oportunidade que Deus usou os seus servos para proclamar. Você ouviu. É tempo do homem se arrepender. É tempo do homem buscar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas sabe o que acontece? Muitos não querem usar da graça para viver na graça. Querem usar do amor de Deus para continuar no erro. Querem usar o amor de Deus para continuar no pecado. Enganoso é o seu coração. aleluia. Enganoso é o seu coração. Enganoso é o coração do homem. A Bíblia nos relata, Jeremias 17, 9. Enganoso
que todas as coisas, quem o conhecerá, é corrupto. No verso 10 diz: eu, Senhor, conheço os corações e examino a intenção dos seus pensamentos, e hei de retribuir a cada um segundo e conforme as suas obras. Você vai receber aquilo que tu tens semeado. O homem irá colher aquilo que plantou. Aquilo que tu está plantando no seu coração, aquilo que tu está guardando no seu coração, se preocupa não, tu vai ter a recompensa. Aquele que semeia na corrupção colherá a morte, mas aquele que semeia no Espírito colherá a vida eterna, colherá a vida e paz. Entenda uma coisa, Isaías 55:8 diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. A Bíblia relata que assim como o céu é mais alto que a terra, assim é o meu caminho, assim são os meus pensamentos. O teu pensamento diz que você pode ficar da maneira que você está e ainda te garante o céu. Mas o pensamento de Deus está dizendo: sem santificação o homem não verá Deus. Mas o caminho de Deus está dizendo: se o homem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. É necessário o homem abandonar o pecado. É necessário o homem realmente nascer de novo. Não pode servir dois senhores. Você não pode servir a carne e querer servir a Deus de boca. Aqui é onde estamos pregando aqui, meus irmãos. É uma comunidade, a favela do Rio de Janeiro. Aqui o Parque das Missões. Mas com o corpo entregava a prostituição. Compartilha, meus irmãos. Entregava para a orgia, entregava para a idolatria. Com a boca glorificava a Deus, mas os joelhos se prostravam a deuses estranhos. Os joelhos se prostravam a deuses estranhos. Por isso Jesus ele disse para Satanás: para trás de mim, Satanás, porque está escrito: só o Senhor seu Deus adorarás, e só a Ele servirás culto. O que está acontecendo? O diabo está enganando muitos. Muitos querem somente adorar a Deus com a boca, mas está prestando culto ao diabo. Está adorando a Deus com a boca, mas quer prestar culto ao diabo. Através das suas obras você está cultuando as trevas. Através do seu corpo você está oferecendo culto a Satanás. Aí você vai dizer: está repreendido. Está repreendido quando o homem nasce de novo. Está repreendido quando você se arrepende do pecado. Está repreendido quando você abandona o pecado. Mas você quer continuar no erro. Você quer continuar andando como o mundo anda. Quer continuar vivendo na exorgia. E mesmo assim acha que está agradando a Deus. É tempo do arrependimento. É tempo do arrependimento. A palavra diz, Mateus 6:24: ninguém pode servir dois senhores. Ou há de aborrecer de um, ou há de aborrecer de um e se dedicar ao outro, ou há de amar um e odiar o outro. Qual Deus você está amando? Qual Senhor você está aborrecendo? Por isso o homem tem que entender. Paulo lhe relata Romanos 6:12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões, e nem ofereceis o vosso corpo como instrumento de iniquidade ao pecado, mas apresentai-o a Deus, os vossos corpos, como vivo dentre os mortos. Mas apresentai a Deus os vossos membros, a Deus como santo, justo. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que tu pratica é chamado no mundo espiritual de obras. E qual será a sua obra? Será que essa obra que tu pratica, quando você levanta da cama, é obra digna de arrependimento? Será que esta obra que tu pratica
despertar, porque sem a santificação ninguém verá Deus. 1 Pedro capítulo 1 do verso 15 vai dizer: sede santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos porque eu sou santo. É necessário o homem abandonar as obras da carne. É necessário o homem mortificar as paixões da carne, para que possa realmente agradar a Deus, para que possa realmente servir a Deus. Porque a Bíblia nos relata em João 4:23: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses adoradores que o Pai procura e o adore em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Deus deste mundo quer que todos servem Ele na carne, porque Ele compreende a vontade da carne, porque Ele compreende o pecado. E ele foi lançado para a terra. Satanás foi lançado, foi reprovado, porque nunca se firmou na verdade. Mas o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou o céu, o Deus que criou a terra e todos a humanidade, Ele é um Deus espírito, e é necessário que o homem o adore em espírito e em verdade. É necessário que o homem o adore em espírito e em verdade. Não pode servir a Deus na carne, não pode cultuar a Deus na carne. Por isso Paulo diz: andai em espírito e viver em espírito. Mas quais são as obras da carne? Gálatas 5:19 vai dizer: e a obra da carne são essas: facção, impureza, lascívia, idolatria, inimizade, porfias, ira, inveja, contenda, peleja, discórdia. Essas são obras das carnes e coisas semelhantes. Vou dizer mais: obra da carne: fumar, matar, roubar, xingar, se prostituir, adulterar. Obras da carne, glutonaria e coisas semelhantes, ao qual Deus reprovou na carne o pecado. Mas a obra do Espírito, o fruto do Espírito, é paz, amor, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, alegria. É contra essas coisas não há lei. É necessário o homem viver no Espírito. É necessário o homem buscar Deus enquanto se pode achar. Pois o Evangelho está sendo anunciado, o Evangelho está sendo pregado, está se multiplicando o pecado. Porque Jesus, ele disse que o homem amou mais as trevas do que a luz. Por isso o mundo caminha para o inferno, corre para o inferno com os passos largos. É necessário você se arrepender dos seus pecados, para que você possa passar pela porta estreita. Porque sem o arrependimento, sem a renúncia, não pode entrar no reino do céu. Jesus, ele disse, Mateus 16, vai dizer, Jesus, ele fala: aquele que quiser vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida, por amor de mim, achará. Por amor do Evangelho, achará. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder sua salvação? O que vai adiantar você viver a vida toda na carne? Viver a vida toda fazendo o que você quer, segundo o seu próprio caminho, se o final é morte? Se o final é morte, o final é a condenação. A Bíblia nos relata que a caminho aos olhos do homem parece ser bom, mas o final é a morte. Aos seus olhos parece ser bom, está com um emprego bom, está com uma casa boa, está com dinheiro na conta, está com saúde. Mas quando a tua alma sair do corpo, nada disso vai poder te acompanhar. Você vai perecer com faculdade, você vai perecer com um carro melhor na garagem, você vai perecer com dinheiro no banco. É necessário o homem entender que
resgatar a alma dele do inferno. Tudo que é material não pode resgatar tua alma do inferno. Mas a Bíblia me relata, louvado seja o nome do Senhor, em Salmos 68, 20, a Bíblia me relata que o nosso Deus é o Deus da salvação. A Deus, o Senhor, pertence às saídas para escapar da morte. Eu vou repetir. Salmos 68, do verso 20, a Bíblia diz: o nosso Deus, a Deus pertence a salvação, e a Deus pertence a sair para escapar da morte. O homem só pode escapar da condenação se ele tiver a presença do Senhor Jesus. O homem só pode escapar da condenação se ele tiver com a sua vida em Cristo. Como Paulo vai dizer, a vossa vida está oculta, escondida com Cristo, diante de Deus Pai. O homem só pode escapar da morte se ele tiver lavado com o sangue do Cordeiro. A Bíblia diz, Apocalipse, capítulo 22, no verso 14, bem-aventurado os que lavaram a sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pela porta. Louvado seja o nome do Senhor. O homem só pode herdar a salvação através do Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Nenhum outro traz a paz, nenhum outro traz alegria na alma, nenhum outro traz a salvação. Atos capítulo 4, no verso 2, vai dizer: porque abaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, o qual devamos ser salvos. Não tem outro nome que possa salvar a tua alma. Não tem outro que possa perdoar os seus pecados. Não tem outro que possa perdoar os seus pecados e lançar no mar do esquecimento. Somente o nosso Deus, Jesus Cristo da Nazaré. Aleluia, glória a Deus. É esse Deus que deixou mais uma oportunidade para a humanidade, que abriu mais uma porta de esperança, que abriu mais uma porta de salvação. Pois disse o Senhor Jesus, João 10, 9, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Como na época de Noé, agora tem mais uma porta aberta. Será que você vai passar por essa porta? Será que você está caminhando em direção a essa porta? Será que teus pés caminham em direção a essa porta? É tempo do homem entender. Tem duas portas e tem dois caminhos. Qual caminho você está trilhando? E qual porta você irá passar? Mateus 7,13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que a encontram, mas estreito é o caminho, e apertada é a porta que a conduz à salvação. Sabe que Jesus está dizendo? Que Ele é a porta da salvação. Jesus está dizendo que Ele é o caminho da salvação. Por isso Ele diz em João 6,14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas só que poucos vão escolher esse caminho, porque esses amam o mundo. Poucos vão escolher esse caminho, porque muitos amam o mundo. Por isso a palavra diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É como agora, nessa pregação, o Espírito Santo está chamando, assim como clamou pela boca de João Batista no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos e convertei-vos. O Espírito Santo está clamando. Aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito diz. É necessário o homem entender que assim como Deus usou os homens da terra e mulheres e anunciaram a justiça, assim agora Deus continua anunciando. E aquele que for bem-aventurado ouvirá
Por isso Jesus está dizendo, poucos vão passar por esse caminho, porque é um caminho de renúncia, é um caminho que não pode entrar ao mundo, é um caminho que não pode andar a carne, é um caminho que não pode andar o sangue, é um caminho que não pode andar os prazeres desenfreados da tua carne, que luta e que luta para levar a tua alma para o inferno. Por isso Paulo disse em Gálatas 5, porque a carne luta contra o Espírito. A carne luta para você não fazer a vontade do Espírito. E o Espírito luta para você não fazer a vontade da carne. Mas cabe tu decidir qual você obedece. Ou a carne ou o Espírito. O homem tem que entender que ele está numa guerra. Para onde irá sua alma? Para onde irá sua alma? Deus não vê como você vê. Você não pode andar segundo sua vontade e pensamento. O homem tem que ser andar pela palavra de Deus. Ah, mas muitos pastores estão se corrompendo. Ah, mas muitos dizem ser servo de Deus, mas está na adultério, está roubando, matando, xingando, mentindo. Deixa eles, cada um receberá a sua recompensa. Isso é cumprimento da palavra. Jesus disse que surgiria muitos falsos profetas. Jesus disse que iria surgir muitos dizendo meu nome, Senhor, Senhor. Jesus falou. O apóstolo Paulo alertou a igreja dizendo que não é de se admirar que até Satanás se transforme em anjo de luz e iria enviar os seus ministros, iria enviar falsos apóstolos, iria enviar falsos irmãos, falsos obreiros. Esses que estão caindo no erro, nunca tiveram na verdade, são filhos de Satanás, que vieram para perverter e corromper o caminho do Senhor. Mas cada um terá sua recompensa, céu ou inferno. É tempo de você entender que a salvação é individual. Se você olhar para o homem, tu vai para o homem para o inferno. Mas se você olhar para Jesus a rocha e obedecer a palavra, o céu te espera. E a mesa com Isaac e Abraão também te espera. Jesus está dizendo, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. É necessário o homem entender que aquele que quer Jesus tem que aborrecer esse mundo, tem que odiar esse mundo, tem que andar na luz e não pode andar nas trevas. É necessário o homem entender que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A iniquidade não anda de mão dada com a santidade. Você não pode andar de mão dada com Cristo e com o mundo. Não faça como o povo do Egito. Estava seguindo durante o caminho da terra prometida de Canaã. Mas o coração desejava o Egito. O coração desejava os manjares do Egito. Por isso Deus não se agradou daquele povo. Porque muitos continuam assim. Muitos dizem que tem Jesus no coração. Será mesmo que Jesus está no teu coração? Será que tem espaço para Jesus no teu coração? Analise o homem a si mesmo. Analise o homem a si mesmo. Vamos para a palavra de Deus. A Bíblia diz, 1 João, capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não estarei. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, vem com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu vou te ensinar agora através desta palavra, Espírito Santo. Quando João está dizendo, tomado pelo Espírito Santo, não ameis o mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. João não está dizendo que Deus não ama o pecador. João não está dizendo que Deus não ama o pecador, porque Jesus disse que o Pai amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para julgar, não para condenar, mas para salvar. João está dizendo que dentro do pecador, dentro do coração do homem, não tem o amor de Deus. Vou repetir, dentro desse pecador não tem o amor de Deus, porque dentro do coração dele
Não deixe os falsos pastores te enganar. Não deixe os falsos profetas te enganar, dizendo que está tudo bem, que Deus está trabalhando de você. Mas você não para de fumar, você não para de beber, você não muda sua gente. É tempo de você entender que não tem como servir a Deus e continuar segurando o fuzil. Não tem como servir a Deus e continuar usando crack, maconha. Não tem como servir a Deus e continuar na bebida. Não podemos servir o mundo. É tempo do arrependimento. O homem tem que deixar o pecado para poder passar por essa porta de salvação. O homem que alcança essa porta, o homem que alcança, aleluia, ele é o homem mais feliz deste mundo. Ele é o homem mais feliz desse mundo. Porque Jesus, ele é a porta que abre todas as outras portas. Jesus abre todas as outras portas. Porque ele é a porta da vida. Ele é a porta da prosperidade. Não é o justo que corre atrás das bênçãos, mas as bênçãos que seguirão o justo. Aleluia. É as bênçãos que seguirão o justo. Muitos querem ter uma vida boa no casamento, querem ter uma vida boa financeiramente, querem ter uma vida boa na área da saúde, mas esquece de buscar a verdadeira porta, que vai abrir a porta da saúde, que vai abrir a porta da prosperidade, que vai abrir a porta do casamento, aleluia, abençoado. É Jesus. Jesus é a porta que abre todas. Por isso ele diz: buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele vai acrescentar na tua vida aquilo que está faltando. Ele vai acrescentar na tua vida aquilo que está faltando. Ele vai colocar as bênçãos na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo do arrependimento. Como a palavra diz, louvado seja o nome do Senhor em Salmos 97. 6, o céu anuncia a sua retidão. O céu anuncia a sua justiça. E todos os povos veem a sua glória. Quantos estão vendo a glória da palavra? Quantos estão ouvindo a glória da palavra? Mas está endurecendo o coração. Se arrependa hoje. Amanhã pode ser tarde. Para onde irá a sua alma? Para onde irá a sua alma? Hoje você está vendo a glória da palavra de Deus. Para onde irá a sua alma? Lucas 12:19, tirei minha alma, come pedra, leva-se tem depósito para muitos anos. Mas Deus falou assim, ó: louco, esta noite te pedirão tua alma. Louco, esta noite te pedirão tua alma. O que tu tem preparado, para quem será? Assim é todo aquele que ajuda tesouro para si, mas é pobre para com Deus. Quantos estão se preparando para muitas coisas? O homem se prepara para cursar uma faculdade. O homem se prepara para entrar na medicina. Se prepara para ser um policial. Se prepara para tudo. Ele se prepara e se dedica e se esforça para tudo. Mas não está se preparando para se encontrar com o Todo-Poderoso. O homem não está se preparando para ter um encontro com Deus. É necessário o homem entender que no dia do juízo não haverá misericórdia. No dia do juízo não haverá misericórdia para com aqueles que não tiveram misericórdia. Quem não teve misericórdia? Todos aqueles que rejeitaram a palavra de Deus não tiveram misericórdia do sacrifício do Cordeiro. Aquele Cordeiro que viu João Batista e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo. Esses não tiveram misericórdia do Filho de Deus, que se entregou a si mesmo, que deu a sua vida, que sofreu na cruz do Calvário, padeceu. É necessário o homem entender que um dia ele vai ter que dar conta
e vai ter que entregar a Deus aquilo que Ele preparou na terra. Ele terá que dar conta no dia do juízo. É tempo do homem entender que se ele não se arrepender dos seus pecados, e ele morrer no pecado, segue-se o juízo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Eis que o Espírito Santo tem anunciado o arrependimento. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor.